Quer saber como funciona os temidos cálculos de sêmen? Então vamos lá! Já vimos que existem 3 tipos de armazenamento de sêmen, incluindo fresco, resfriado e congelado. E como saberemos qual a quantidade adequada de diluente que adicionaremos ao ejaculado? Fácil! Para isso que existem os cálculos. Apesar de algumas bulas de diluentes comerciais recomendarem o uso em partes iguais do ejaculado para o diluente, isso não é recomendado. Para facilitar o entendimento, um exemplo seria a diluição 1:1, que seria a adição de uma parte de diluente para uma parte do ejaculado. E por que não recomendamos isso? Simples! Há inúmeros fatores que podem afetar a quantidade de espermatozoides dentro do ejaculado. Ou seja, para cada ejaculado será necessária a realização de um novo cálculo. Por sorte, o cálculo é simples. E o que eu preciso saber antes de começar a calcular? Precisaremos do volume do ejaculado, da motilidade e da concentração. Agora, vai depender do armazenamento do sêmen, ou seja, teremos 2 cálculos base, um que serve tanto para sêmen fresco como para o resfriado e um para sêmen congelado. Lembrando que há diferentes formas de fazer os cálculos. Veremos aqui a que eu acho mais fácil. Começando com cálculo para sêmen fresco ou resfriado, teremos algumas etapas. Na primeira etapa, iremos multiplicar o volume, que está em ml, pela concentração, que é o número de espermatozoides por ml. Isso será igual ao número total de espermatozoides no ejaculado. Na segunda etapa, iremos multiplicar o número total de espermatozoides pela motilidade. E aqui tem uma pegadinha matemática. A motilidade é expressa em percentual, de 0 até 100%. No entanto, para o cálculo, isso deve ser convertido para um número entre 0 e 1. Vamos a um exemplo. Se a motilidade é de 80%, você irá utilizar o número 0,8. O resultado da multiplicação do número total de espermatozoides pela motilidade é igual ao número total de espermatozoides móveis no ejaculado. Na terceira etapa, iremos dividir o número total de espermatozoides móveis pela concentração final desejável, que é um número já pré-definido. Este número normalmente é de 50 vezes 10⁶ espermatozoides por ml, que nesse caso usaremos somente o número 50 para fins de cálculo. O resultado da divisão do número de espermatozoides móveis por 50 é igual ao volume total da amostra. Por volume total, leia-se volume do ejaculado mais diluente a ser adicionado. E na quarta e última etapa, iremos subtrair o volume total da amostra pelo volume do ejaculado, que já conhecemos desde antes de começar os cálculos, sendo que o resultado é igual ao volume de diluente a ser adicionado. Viu? Eu disse que era fácil se você seguisse o passo a passo. Para facilitar, vamos a um exemplo. Temos aqui o ejaculado de um equino que será submetido ao resfriamento. As informações relevantes são: o volume é igual a 51 ml, a concentração é de 200 vezes 10⁶ espermatozoides por ml, a motilidade é de 90% e eu quero a concentração final de 50 vezes 10⁶ espermatozoides por ml. Multiplicaremos 51, que é o volume, por 200, que é a concentração, totalizando 10.200, que é o número total de espermatozoides. Etapa 2. Multiplicaremos
o número total de espermatozoides por 0,9, que significa 90% de motilidade, totalizando 9.180, que é o número total de espermatozoides móveis. Etapa 3. Dividiremos 9.180, que é o número total de espermatozoides móveis, por 50, que é a concentração final que eu quero, totalizando 183,6 ml, que é o volume total da amostra. E quarta e última etapa, de 183,6, que é o volume total da amostra, iremos subtrair 51, que é o volume do ejaculado, totalizando 132,6, que é o volume de diluente a ser adicionado. E está pronto! Agora, vamos ao cálculo para sêmen congelado. Começaremos com o número total de espermatozoides móveis, que você já sabe calcular. Mas relembrando, é o volume vezes a concentração vezes a motilidade. O número total de espermatozoides móveis será dividido pela dose inseminante, que é um número pré-definido, resultando no número de palhetas a serem congeladas. O número de palhetas será multiplicado pelo volume da palheta, que varia entre 0,25 a 0,5 ml. Isso resultará no volume total do diluente de congelamento. E pronto, já terminou! Vamos a um exemplo? Temos aqui um ejaculado de um bovino que será submetido ao congelamento. O volume é de 6 ml, a concentração é de 1.600 vezes 10 na 6 espermatozoides por ml, a motilidade é de 80%, eu quero a dose inseminante de 35 vezes 10 na 6 espermatozoides, e iremos usar palheta de 0,5 ml. Começaremos multiplicando 6, que é o volume, por 1.600, que é a concentração, por 0,8, que é a motilidade. Isso resultará em 7.680, que é o número total de espermatozoides móveis. O 7.680 será dividido por 35, que é a dose inseminante, resultando em 219, que é o número total de palhetas. 219 será multiplicado por 0,5, que é o volume da palheta, totalizando 109, que é a quantidade de diluente de congelamento que será adicionado ao pellet de espermatozoides logo após a centrifugação. E, finalmente, encerramos aqui os temidos cálculos de sêmen.